Olá, eu sou a Jaque do Belo Dom Ateliê e eu tô aqui para te ensinar hoje a fazer o estojo cestinho. Primeiro, vou te passar os materiais. Os materiais estão descritos aqui abaixo do vídeo, mas eu vou te mostrar, tá? Tu vai precisar de dois tecidos. Vamos olhar aqui nessa partezinha do estojo, ó. Ó, dois tecidinhos para fazer essa parte aqui, de 17 por 17. Eu já passei o ferro no meu, ó, tá na manta Poliped, tá? Se tu tá assistindo esse vídeo porque tu adquiriu o kit, no teu kit vai ter uma manta que ela é mais grossa, tá? Essa é a manta Poliped. Se tu tá assistindo vídeos sem ter comprado o kit, se tu não tiver a manta Poliped, não souber qual que é a manta Poliped, tu pode usar a manta R1 com entretela, certo? Então são dois pedaços assim, 17 por 17, tá? Estruturados já na manta Poliped. E daí, para essa partezinha aqui de cima, ó, por dentro e por fora é o mesmo tecido, tá? Então são quatro tecidos de 11 por 17 e dois pedaços de manta R1, tá? Para a partezinha de cima, manta R1. Por que embaixo eu faço ele mais durinho, né? Mais, uma manta mais grossa? Para que ele fique paradinho, estruturado. Ó, o meu tá cheio de lápis, de canetas aqui, ó. Tá? Meio escuro para enxergar. Mas ele tá cheio, né? Para ele ficar paradinho. Porque se ele não tiver cheio, ele não para. Ele precisa ter peso para ele parar, tá? Então são quatro tecidos 17 por 11 e dois pedaços de manta R1 17 por 11. E mais dois pedaços do mesmo tecido que eu tô usando aqui em cima, eu usei no forro, ó, tá? E essa partezinha, então, aqui são dois tecidos de 17 por 17 que vão fazer o forro dessa parte colorida, tá? Vou precisar de um pedaço de tecido para viés, em torno de uns 40 centímetros, um zíper, tá? Um zíper de 40 centímetros e um cursor. Se tu tiver usando o zíper número 3, tem que lembrar de comprar o cursor número 3. Eu estou usando o zíper número 5, tá? Com o cursor número 5. Precisa de caixinha de leite, tá? Aqui. Então, se tu não tiver um moldezinho assim, ó, tá? Aliás, nós temos esses moldezinhos aqui na nossa loja para vender. Esses moldezinhos aqui facilita bastante para fazer as caixinhas de leite. Então, esse moldezinho aqui é de 3 por 3. Tu não tem esse moldezinho, tu vai fazer a tua caixinha de leite com a régua, medindo 3 por 3, tá? E o moldezinho, tá? Que tá junto em PDF, para fazer essa aba, essa abinha arredondada, certo? Então, vamos para a execução. Primeiro, nós vamos pegar essas duas partes, eu vou olhar o sentido que eu quero o tecido, ele tem que ficar em pezinho, né? Então, eu vou olhar o sentido. E na parte de baixo, eu vou fazer no cantinho a caixinha de leite 3 por 3. No outro lado também. Caixinha de leite 3 por 3. Vou fazer a mesma coisa no forro. E nessa outra parte aqui também. Certo? Agora eu vou passar uma costurinha ao redor
costurando aqui, ó, bem certinho sobre a caixinha de leite, tá? Bem na bordinha. Bem na bordinha, por quê? É só para que o tecido fique preso na manta, que vai ficar mais fácil pra gente trabalhar. Porque se eu tiver com o tecido solto, vai ser bem difícil de trabalhar. E colocar alfinete nesse tecido também é ruim. Ó, exatamente isso aqui, ó, bem na bordinha, tá? E aí eu vou cortar bem rente aqui a minha costura. Esses cantinhos. Vou cortar o excesso de manta que tem aqui. Ó, e fica assim, tá? Então, as duas partes eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer nessa outra parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Se não tá com excesso, não tem problema, tá? Feito isso, eu junto essas duas partes e vou passar uma costura nas laterais, dando retrocesso no início e no final, costurando um pé de máquina. Ó, tá? Com uma costura mais larga. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Nesses aqui que são forrinho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar esses cantinhos. Corto esses cantinhos e vou fazer a mesma coisa, junto frente com frente. Isso aí. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer a caixinha de leite. Como que eu faço? Eu puxo os dois tecidos, tá? Vou tombar, ó, vou tombar uma costura para um lado e outra costura para o outro, tá? Encaixa bem certinho ali as duas costuras e passa uma costurinha de um pé de máquina. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Agora, vou cuidar, tombei pra cá, tem que ser pra cá, tá? Mesma coisa. Agora, aqui, a mesma coisa, ó. Tá?
Esse aqui, a gente vai abrir, tombar para os lados. Justamente para depois ele parar melhor, tá? Tomba para os lados. A parte lateral pode deixar. O que eu quero dizer, ó? Ó, tomba um para cada lado. E esse aqui do lado, pode deixar ele tombado para um lado só, tá? E faz uma costura de um pezinho de máquina aqui também. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho. A parte de baixo já vai estar pronta. Ele fica bem durinho, ó. Tá? Tá bem durinho, ó. Tá? Ó. Ele vai ficar um pouco balançando, por isso que é importante depois a gente colocar o peso dentro, para ele ficar paradinho. E aí agora eu vou pegar essa outra partezinha aqui do forro e vou encaixar ela aqui dentro, tá? Encaixa ela aqui dentro. E aí vamos passar uma costurinha aqui em cima ao redor para prender esse forrinho. Bem na bordinha essa costura. Ó, tá? Isso aqui. E reserva, tá? Vamos pegar a parte de cima. Ó, eu pego esse pedacinho de 17 por 11 e vou desenhar o meu molde aqui. Tá? E vou fazer a mesma coisa, ó, em todas as partezinhas. Tá? Passa a costurinha bem na borda. Passa aqui embaixo também. E recorta. Tá? Recorta todos os excessos. E faz isso em todas as partezinhas, tá? Em todas essas partezinhas faz a mesma coisa. Ó, prontinho, tô com tudo pronto, ó, tá? Aqui já estruturei na manta. E os outros dois pedacinhos aqui, ó, eu já cortei também do tamanho, tá? Agora eu vou pegar meu zíper e vou colocar a parte dos dentinhos pra baixo, tá? Tô com o zíper montado aqui, ó. A parte dos dentinhos vai pra baixo, ó, assim, tá? O zíper vem pro lado de dentro. E eu vou passar uma costurinha aqui, assim, bem na bordinha, só pra prender esse zíper. Deixa uma sobrinha pra baixo aqui pro início. Tem que ir devagarinho, fazendo a curvinha bem bonitinho, pra ele ficar bem certinho.
para diminuir 5 centímetros, 6, 7 centímetros de zíper. Cortei 40, então 33 centímetros de zíper é o suficiente, tá? Agora, eu vou facilitar a minha vida, eu vou tirar, tá? Vou tirar, vou colocar essa parte do tecidinho aqui em cima e vou alfinetar, tá? É bem importante alfinetar esse aqui, porque senão ele vai sair do lugar, o tecido. Vai chegar no final, tu vai estar com a costura toda torta, tá? Então, bota alfinete aqui, ó, tecido frente com frente. Bota alfinetes, pode pegar a partezinha do zíper junto. E aí tu vai, ó, bota os alfinetes só aqui embaixo, assim, tá? Pode deixar essa partezinha assim solta. E aí tu vai começar a costurar. Aqui, ó, tá? Agora vai costurar rente ao dentinho do zíper. Se tu tiver usando um tecido, aliás, se tu tiver usando um calcador, vou diminuir um pouco essa luz. Se tu tiver usando um calcador de costura reta, tá? Na industrial, a gente consegue costurar bem rente aos dentinhos, tá? Embora tenha sim calcador para zíper, que dá para costurar mais perto dos dentinhos do zíper. Se tu estiver trabalhando numa máquina doméstica, é bem importante trocar o teu calcador, colocar um calcador de zíper, porque senão a costura vai ficar muito longe, tá? Vai ficar muito longe dos dentinhos. Então, vamos costurar agora bem pertinho dos dentinhos, ajeitando esse tecidinho para ficar bem certinho, arredondado. Bastante paciência na curvinha, porque na curvinha o zíper ele não quer dobrar. A gente precisa ir ajeitando ele. Vai baixando o zíper, ajeitando, vai ficar bem certinho. Ó, tá? E daí a gente desvira pra ver se ficou tudo certinho. Ó, bem certinho, tá? Nesse meu aqui, esse que eu fiz primeiro, eu fiz um quilt aqui, ó, tá? Ó, ficou bem bonito, ficou bem estruturadinho, tá? Só que esse quilt eu tenho que fazer antes, tá? Não agora. Não agora com as duas partes juntas aqui, tá? Eu teria que fazer quando ele ainda tá assim. Então, se tu quiser fazer um quilting, faz nele quando tu tá com ele estruturado assim na manta, tá? Aqui nesse caso não vai ter, tá? Mas aí eu vou passar uma costura de rebate agora aqui. Tá? Poderia passar até mais costuras, né? Também ficaria bonito. E agora do outro lado. Cuidando pro dentinho, tá? Tem um lado que tu vai ver que ele é mais elevado. Essa parte tem que ficar pro lado de baixo, para baixo, em contato com o tecido.
E agora faz a mesma coisa. Junta bem retinho aqui embaixo. Coloca um alfinete. Faça a mesma coisa, passa a costura redonda. Prontinho. Desvira. E faz o rebate se tu não fez o quilting. Tá? E já tá quase pronta a nossa peça. Agora eu vou juntar essas duas partes e vou passar uma costurinha aqui embaixo porque ficou esse tecido solto. Facilita o nosso trabalho depois. Aqui na bordinha, só para prender o tecido. Tá? E aí eu vou colocar agora o cursor. Para colocar o cursor, não adianta eu alinhar o meu zíper, ó. Se eu alinhar o meu zíper, ó, tá? Deixa eu colocar aqui assim, na base branca aqui, ó. Aí vai ficar torto. Eu tenho que alinhar o tecido, tá? Então, independente de onde tiver o teu zíper, se um tiver mais comprido que o outro, não tem problema, porque tem que alinhar o tecido, tá? Vamos alinhar os dois tecidinhos. Pega o teu cursor e essa partezinha aqui, ó, arredondada, ó, vou colocar bem pertinho aqui, ó, tá? Essa partezinha arredondadinha ali é que tu vai botar de frente aqui. Coloca de frente um pedaço, encaixa o outro. Só empurra um pouquinho aqui, ó, e já deu, tá? É importante usar cursores bons e zíper bom para fazer isso aqui, tá? Vai facilitar a tua vida. Ó, o ideal é fazer isso aqui, porque daí a gente tá com ele todo preso, tanto aqui quanto aqui, tá? E aí eu vou e coloco o meu cursor de novo. Para costurar fica mais fácil. Se tu não consegue, se tu tem dificuldade em colocar o cursor, e tipo assim, tu estiver pensando agora, já que colocar uma vez o cursor já é complicado, tu tá mandando colocar duas, então tu pega e passa uma costurinha no final, tá? Se for difícil para te fazer. Passa uma costurinha para juntar essas duas pontas aqui, tá? Porque agora a gente vai colocar ele de uma forma que vai ficar mais complicadinho, tá? Para conseguir fazer essa... Ó. Bota assim, cuidando para não abrir ali, tá? Se abrir eu vou ter que costurar também. Ó. Assim, tá? Vou vestir ele, ó. Eu abri o cursor e visto ele, né? De frente, tá? Ó, eu tô do lado avesso aqui, tá? Pode olhar, ó, o cursor tá ao lado de dentro, o lado avesso dele tá aqui, tá? Porque, ó, olha na peça pronta aqui, porque, ó, ele fica assim, depois quando fecha, é que vem a parte certinha pra fora, tá? E aí, vamos ajeitar bem certinho aqui. Não, o meu já tá bem alinhado aqui, ó.
Já tá bem alinhadinho. Vou passar uma costurinha aqui assim, antes de costurar o viés, vou passar uma costurinha aqui só pra prender. E ainda vou colocar uns clips, se eu achar eles. Aqui. O clips facilita bastante nessa hora aqui. Agora sim. Agora fica um pouquinho mais durinho para costurar, mas nada é impossível. E passando essa costura primeiro, na lateral, ajuda um monte também. Deu. Ó, aí a gente já consegue ver como vai ficar, tá? Já vai conseguir ver se ficou tudo certo, tá? Ficou certinho aqui. Então, vou abrir aqui para fazer o acabamento. Corto o excesso aqui agora do zíper, tá? Esse excesso do zíper. Vou pegar essa tira de viés, ó, dobro a pontinha do direito pro avesso, tá? Aqui tá o direito dele. E a parte do direito agora, eu vou botar aqui pelo lado de dentro, ó, tecido direito com o tecido da parte interna. E vou passar uma costura agora de um pé de máquina aqui ao redor. Cuidado nessa hora aonde está o teu cursor, para não atropelar o cursor. Chegou no finalzinho ali onde tu começou o viés, tu vai ter que passar um pouquinho, dá um retrocesso e corta o restinho do tecido, tá? Ó, tem que transpassar aqui, ó, assim. Feito isso, é hora de fechar esse viés. Aqui, agora, se tu achar difícil fechar a máquina, pode fazer esse viés fechadinho à mão, tá? Senão, tu vai dobrando e vai colocando o clips aqui, ó. Dobra bem bonitinho. Esse aqui é o acabamento da peça, tá? Precisa ser bem bonitinho. Porque quando esse estojo estiver sendo usado aberto, é a parte que vai aparecer, tá? Ó, aqui é o acabamento aqui em cima, tá? Tapar bem a outra costura. Por isso que é bom fazer assim primeiro, ó. Vai colocando os clips e depois só vai passar a costurinha.
Ó, tá? Agora eu só vou passar a costurinha. Ó, se eu coloquei o viés bem direitinho aqui, tá? Nas máquinas domésticas, tu pode tirar, às vezes dá pra tirar uma parte aqui, né? Tu pode vestir ele assim, tá? Aí tu consegue costurar por fora. Eu aqui vai ficar bem ruinzinho de costurar por fora. Dá, mas fica ruinzinho, tá? Então assim, ó, se for ruim pra te costurar por fora, pode costurar por dentro. Costura exatamente sobre a junção dos dois tecidos aqui, ó, tá? Bem na parte da junção aqui. Ó, vou fazer aqui, daí dá pra ver, fica mais fácil. Porque se tu tapou a linha do lado de fora, não vai aparecer, tá? Tá bem certinho. Ó, ficou bem certinho. Vou cortar esse fio. Tá, tem mais um fio, ó. Ficou bem certinho a costura, ó, tá? E tá prontinho o nosso estojo. Rapidinho. Ajeita ele bem. E tá prontinho. Tá? Ó. Esse aqui até parou. Até parou. Vamos colocar as coisas dentro pra ver como que fica. Ó. Bem bonito. E tá parando melhor que o outro. Tá? E cabe muita coisa aqui dentro. Muito lápis, muita caneta. Fica prático para fazer para professores. Os professores têm pedido muito esse estojo. Então faz o teu. Depois posta nas tuas redes sociais, marca a gente, tanto no Belo Dom by Jaque Jo, quanto no Jaque Jo Fazendo Arte, né? Que é também Belo Dom by Jaque Jo.